Fala aí, desgracinha! Eu sou Cristiano Vidal, professor de Física. Esse daqui é o Física Sem Choro, sem choro. E vamos continuar a correção das questões de Física do Enem de 2016. Agora com a questão de um conteúdo que eu gosto muito, que é eletricidade. Eu já estava sentindo falta disso. Então vamos ler o enunciado aqui, ó. Por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel, com o uso de lápis e lapiseiras. Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado produzido. No esquema foram utilizados 3 tipos de lápis diferentes, 2H, HB e 6B, para efetuar 3 traçados distintos. Munido dessas informações, o estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete de casquinha utilizando-se desses traçados. Os valores encontrados nesse experimento para as resistências elétricas R, medidas com o auxílio de um ohmímetro, medidor de resistência, ligado nas extremidades das resistências, são mostrados na figura. Verificou-se que os resistores obedeciam à lei de Ohm. Na sequência, conectou o ohmímetro nos terminais A e B do desenho e, em seguida, conectou-o nos terminais B e C, anotando as leituras RAB, a resistência entre A e B, equivalente, é claro, ele está falando de resistência equivalente aqui, e RBC, respectivamente. Ao estabelecer a razão RAB sobre RBC, qual resultado o estudante obteve? Então o que nós vamos fazer agora aqui é calcular essas resistências equivalentes. Então, ó, já fiz aqui o desenho, já temos aqui ó, o sorvete que esse estudante fez e aqui a razão que a gente quer encontrar. Então vamos fazer isso com calma, eu vou redesenhar o circuito de uma maneira que a gente entenda melhor e vamos achar a resistência equivalente nos dois casos. No primeiro caso aqui eu quero entre os pontos A e B. Então entre os pontos A e B, se eu redesenhar isso de maneira assim, rápida, bem direta, eu ficaria com o seguinte: A e B, os dois pontos aqui, ó, A e B. Aí eu teria um resistor em cima, 5 kΩ. Ok, teria outro aqui no meio, que seria esse daqui, entre A e B, 20 kΩ. E aí eu teria 2 em série aqui, é isso que essa primeira situação entre A e B está me dando. 2 aqui que são 10 kΩ e 10 kΩ. Meu Deus, é pouco espaço para fazer tanta coisa. Então aqui, ó, se eu olho para isso, a primeira coisa que eu posso notar, que eu posso verificar é o seguinte, que esses 2 em série é a soma direta que vai dar o equivalente desses dois. Então eles vão virar um só de 20 kΩ. E aí, depois disso, o que eu tenho? Eu tenho que eu vou ter um de 20 aqui e outro de 20 aqui em paralelo. Quando eu tenho resistências iguais em paralelo, basta eu pegar o valor da resistência e dividir pela quantidade das resistências iguais que eu tenho. Então esses dois, esse de 20 com esse 20 daqui, vão dar um só de 10. Eu vou poder redesenhar esse circuito entre A e B de maneira mais simples. Vai ficar assim, ó. Apenas 2 resistores entre A e B. 20 e 20, os dois são iguais. Então 20 dividido por 2, vou ter 10 kΩ. E aqui 5 kΩ, porque no de cima eu ainda não mexi. E agora, como eu tenho 2 resistores diferentes em paralelo, a maneira mais direta de fazer isso, a resistência entre A e B, vai ser produto sobre soma. Então eu vou ficar com 5 vezes 10 sobre 5 mais 10, que vai dar 5 vezes 10, 50 sobre 5 mais 10, 15. Esse RAB, 50 sobre 15, vou escrever aqui bem pequenininho por 5, vai ficar 10 sobre 3. Já achei a primeira resistência equivalente que eu vou utilizar ali. RAB vai ser 10 sobre 3. Ok, agora vamos para outra. Vamos agora para o que eu quero, que é o RBC, que é se eu ligar aqui, ó, o meu ohmímetro entre essas duas resistências, entre esse ponto B e esse ponto C.
opa, se eu desenho isso daqui vai ficar um pouquinho mais complicado do que o outro. B e C, né? B e C. Diretamente entre B e C, eu tenho um resistor aqui no meio, que é esse, de 10. Não vou botar unidade não, vou botar só os valores. E aí, ó, depois, se eu tiver perto do C, se isso saiu do B e foi para o C, saindo do B ele tem que percorrer o de 20 e o de 5, para depois ir para o C. O de 20 e o de 5, os dois estão em paralelo, depois tem um em série indo para o C. Então eu tenho aqui, ó, isso daqui, os dois em paralelo, saindo do B, o de 5 e o de 20, vou botar aqui, ó, 5 e 20, e depois eu tenho mais um para chegar no C, ó. 5, 20, aí a corrente se divide aqui, percorre, se junta de novo para atravessar o outro de 10, que está aqui. O de 5 e o de 20 estão em paralelo, e eles estão aqui, ó, primeiro em paralelo, eu resolvo os dois, eles vão estar, o resultado disso vai estar em série com o outro de 10, que está no mesmo ramo da parte de cima. Então, opa, sem querer apaguei aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver esses dois, são apenas um par, posso fazer soma e produto. Vou marcar eles aqui para você ver que eu estou resolvendo essa dupla aqui em azul. Então, aquela REC ali, eu vou fazer, ó, soma e produto. Ou, na verdade, produto sobre soma. Olha eu confundindo as coisas. Produto sobre soma vai ficar aqui 20 vezes 5 sobre 20 mais 5. Isso daqui vai dar 100 sobre 25, que dá 4. Opa, então aqui em azul os dois valem um só de 4 ohms. E aí eu posso redesenhar essa brincadeira. Vai ficar assim, ó. Umzinho com o outro aqui em cima, porque eu reduzi os dois para um só, viraram um de 4. E aqui tem o outro de 10 ainda. Aí eu pego, aqui embaixo tem mais um de 10. E esses são os pontos B e C. Agora, de novo, se eu quiser juntar isso daqui, o de 4 e o de 10 estão em série. Eles são a soma direta, vale um só de 14. E aí eu fico com um de 14 e um de 10 em paralelo. Eu vou ter que fazer de novo resistência equivalente aqui desses dois em paralelo, são um par, de novo, produto sobre soma. Então, ó, REC aqui vai dar igual produto 14 vezes 10 sobre a soma desses dois, que é 14 mais 10. Isso vai dar 140 sobre 14 mais 10, 24. Se eu quiser dar uma simplificada, esse RBC, né, por 2 vai dar 70. E aqui vai dar 12, se eu simplificar de novo, 35. E aqui vai dar 6. Tá bom assim, né? Então 35 sobre 6 é o RBC. Vou botar ele aqui, 35 sobre 6. E vamos chegar ao final da nossa questão. Agora basta eu aplicar aqui regra ali, divisão de frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então isso daqui vai ficar, na verdade, assim, ó. 10 sobre 3 vezes 6 sobre 35. Dou uma simplificada sagaz aqui, ó. 6 e 3 vai ficar aqui 2. 6 dividido por 3, 2. 10 e 35. 10 por 5, 2. 35 por 5, 7. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo. 2 vezes 2, 4. Aqui ficou 1 vezes 7, 7. 4 sobre 7. Se eu pegar aqui a questão para eu rever, ficamos com a opção B, 4 sobre 7, que é o resultado da razão entre as resistências entre os pontos A e B e entre os pontos B e C. Obrigado por assistir, se você ficou aqui até agora, deixa aquele like, se não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilha isso, divulga para aquele seu amigo que você acha que não vai passar e vai continuar precisando de ajuda no Enem ano que vem. É sempre um prazer estar com você, brincar com você, me divertir com você. Nunca esqueça, eu sou Cristiano Vidal, esse daqui é o Física Sem Choro, sem choro!